irmãos, leitura bíblica no texto de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Nós estaremos lendo do versículo 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, os versículos 13 a 18. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo e poderoso Deus, quem é como tu, Senhor? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para render louvores, engrandecer o teu santo nome. E agora, neste momento oportuno, Pai, a tua palavra foi lida, e nós pedimos ao Senhor que, por misericórdia, haja com o teu poder, de maneira que nós tenhamos o entendimento desta porção da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, que inspirou o apóstolo Tiago há tanto tempo atrás a escrever essa porção da tua palavra, seja servido em nos abençoar nessa noite, iluminando a nossa mente, para que saiamos daqui edificados pela tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Você já esteve em alguma situação que te faltou sabedoria? Sabe, aquela situação que na hora que termina você faz assim: puxa vida, foi, e me faltou sabedoria. Por vezes nós nos encontramos em situações assim. Pode ser numa discussão, pode ser num trânsito, sabe? Marginal Tietê, sexta-feira, às 18 horas, chovendo, uma buzinada atrás, porque você estava informando para alguém que vai se atrasar. E aí, de repente, você é pego em falta de sabedoria. Pode ser também num pedido insistente de um filho: pai, deixa pai, deixa pai. E aí de repente você pode ser pego na falta de sabedoria. Mas você também já deve ter estado em outras situações em que você olhou e falou assim: agora eu vi sabedoria. Parece até que não era eu. A maneira como eu agi, que coisa, que resposta sábia. A nossa vida passa por essas duas coisas: momentos de falta de sabedoria e momentos de grande sabedoria. Veja, em tempos de novas tecnologias sendo desenvolvidas, principalmente no campo da inteligência artificial, é importante nós compreendermos a distinção entre sabedoria e inteligência, porque elas não são a mesma coisa. Inteligência é a capacidade de armazenar e utilizar conceitos. A pessoa pode gravar muitas coisas. Por exemplo, eu sei que a capital da Islândia é Reykjavik. Eu sei que os gases nobres da tabela periódica é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Eu sei que o teorema de Pitágoras, para encontrar a hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos. Isso tudo pode ser inteligência. É armazenar conceito e utilizar esse conceito no momento propício. Você deve saber um monte de coisa que eu não sei. Graças a Deus por isso, nós somos seres distintos. Sabedoria não pode ser medida, ou sabedoria não pode ser sinônimo de conhecimento ou de cultura. Alguém pode ser muito inteligente e não ser sábio. Você deve conhecer alguém assim. Alguém muito inteligente, mas que não é sábio. Sabedoria, meus irmãos, é um atributo de Deus. Em Provérbios, sabedoria é a habilidade para viver de um modo que agrada a Deus e nos permite, essa sabedoria nos permite desfrutar das bênçãos de Deus. Diante disso, então, como podemos identificar sabedoria? Verdadeira sabedoria
Essa sabedoria que Tiago está falando aqui para nós. E por isso o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, por esta palavra, é evidências da verdadeira sabedoria. Evidências da verdadeira sabedoria. Pois, mesmo sendo a sabedoria um atributo de Deus, ela é um atributo comunicável de Deus para nós. Deus é sapientíssimo. Ele é a sabedoria. E nós, como imagem de Deus, quando refletimos sabedoria, é porque essa sabedoria de Deus é comunicada a nós podemos ter essa sabedoria. Então, meus irmãos, ao relembrarmos do que nós já vimos no capítulo 2, Tiago apresenta que a fé genuína, ela tem que necessariamente ser demonstrada através de obras, boas obras. A fé verdadeira que vem de Deus, ela sempre vem acompanhada de boas obras. E essas obras evidenciam a obra maior de Deus no coração daquele que foi alcançado pela própria palavra de Deus. No começo do capítulo 3, Tiago destaca que essas obras elas são vistas através da língua. E é por isso que no sermão passado, o pastor Márcio, através do capítulo 3, do versículo 1 ao 12, nos alertou a exortação que Tiago faz: cuidado com a sua língua, porque não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode a mesma boca proferir bênção e maldição, é um contrassenso. Agora no capítulo 3, Tiago volta ao tema sabedoria. Lembra lá do capítulo 1, quando ele fala assim: vocês querem sabedoria? Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus. E agora Tiago retorna a esse assunto, a esse tema sabedoria. E veja que a conexão com o versículo anterior, o versículo 13, ele tem uma conexão imediata e importante com o versículo 12. Olha para a sua Bíblia comigo, versículo 12 do capítulo 3. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Não pode, nós sabemos que isso não pode. Tiago, no versículo 13, começa com uma pergunta. E nessa pergunta ele deixa mais uma vez claro que ele está trabalhando sobre a perspectiva das obras. Veja o versículo 13 comigo. Quem entre vós é sábio e inteligente? Lembra que no início do capítulo 3, Tiago está se dirigindo a pessoas, estava tendo, para a igreja que Tiago escreve, estava acontecendo que muitas pessoas estavam buscando serem os sábios, serem os mestres daquela comunidade. E Tiago alerta para o perigo da língua, que por vezes, principalmente quem está à frente, quem está na liderança, pode usar a língua para maldição e não para edificação. E essa exortação, ela permeia para toda a igreja, não somente a igreja que recebeu originalmente esse texto, mas também para nós hoje. Nós precisamos cuidar da língua. E Tiago vai tratar aqui, meus irmãos, de dois tipos de sabedoria: a terrena e a celestial. Há dois tipos de sabedoria presente aqui. E a maneira do seu proceder, a maneira como você argumenta, a maneira como as suas obras podem ser enxergadas pelo próximo, a maneira como a sua língua profere palavras, vai determinar com qual das duas sabedorias você está comprometido, se é a sabedoria terrena ou se é a sabedoria celestial. Tiago vem trabalhando com essas dualidades. Veja, você deve se recordar que Tiago trabalha com uma fé viva e uma fé morta. Tiago depois trabalha com boas obras e más obras. Tiago trabalha com uma língua guiada pelo Espírito e uma língua guiada pelo pecado. Agora, então, ele vai trabalhar novamente com essa dualidade, a sabedoria terrena e a sabedoria celestial. E qual delas você está comprometido? É isso que nós vamos ver. Como você pode evidenciar que possui a verdadeira sabedoria? Em primeiro lugar, rejeitando a sabedoria terrena. É o que nós vamos ver dos versículos 14 ao 16. Mas veja aqui no verso 13, o apóstolo apresenta que aquele que é sábio e inteligente deve apresentar a veracidade dessa sabedoria e inteligência mediante mansidão de sabedoria, mediante um proceder manso carregado de sabedoria. Tiago então dá a diretriz de como nós podemos evidenciar uma sabedoria celestial. Não dá para alguém ter uma língua carregada de palavras torpes, ter uma língua carregada de maldição sobre o outro, sempre falar mal e sempre maldizer, e de repente falar que ela tem a fé verdadeira.
Veja que Tiago está amarrando muito bem. É como se Tiago estivesse falando assim um argumento, construindo um argumento, desde o capítulo 1, falando assim, você é sábio? Aí a pessoa vai e fala assim, não sou tão sábio como eu gostaria. Então peça a Deus, e Ele vai conceder. E aí de repente Tiago começa a trabalhar as obras, porque havia pessoas nessa localidade, para onde Tiago escreve, que dizia que tinha fé, mas que as suas obras não evidenciavam a existência dessa fé. E aí então Tiago diz, mostre a sua fé com as suas obras, porque a verdadeira fé no coração do crente necessariamente vai produzir boas obras. E a gente viu que as boas obras que vêm de Deus podem ser vistas em dois pontos: amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem vive dessa maneira é alguém que evidencia uma fé verdadeira. E aí agora Tiago começa a amarrar um pouco mais, ele começa a torcer um pouco mais. Ele fala assim, já que você é alguém assim, que vive pelas boas obras e alguém que tem fé, agora nós vamos falar do seu proceder, da maneira como você se porta, da sua língua. Porque uma língua sábia, ela edifica o próximo. E uma língua má, uma língua carregada de pecado, ela só maldiz. Quer ver que você sabe assim, que isso é verdade? Porque quando nós estamos perto de alguém que só conta notícia ruim, morreu alguém, essa pessoa é sempre a primeira a querer contar. Parece que ela tem um prazer de colocar no grupo da família que alguém morreu. E aí, de repente, a pessoa só traz notícia ruim. Ela só fala de coisas ruins. Você nunca ouviu essa pessoa falar nada de bom, assim, no sentido cultural, no sentido social. E aí, esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que você gosta de conversar num dia que você está precisando de bons conselhos. Porque certamente essa pessoa não vai ter sabedoria para te dar bons conselhos. Sabe aquela pessoa quando a gente está perto e fala assim, puxa vida, fulano é tão legal. E quando eu vejo ele, às vezes eu estou até meio para baixo, mas quando eu converso com ele, um pouquinho que eu converso, eu saio feliz. Existem pessoas assim. E Tiago está falando para esse tipo de pessoa, para pessoas que são mansas de sabedoria e que têm uma língua abençoadora, uma língua dominada pelo Espírito, uma língua carregada de edificação. Se no versículo 13 Tiago apresenta a maneira de proceder pela verdadeira sabedoria, no versículo 14 vemos quais são as atitudes daqueles que possuem a sabedoria terrena, da qual nós estamos perseguindo aqui, que nós devemos rejeitar essa sabedoria terrena. E veja que há algo estranho aqui. Veja comigo o versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago apresenta que alguém que tem no coração inveja amargurada e sentimento faccioso se gloria disso. Será que é possível alguém se gloriar de uma inveja amargurada e de um coração faccioso? E você deve estar se perguntando, será que isso é possível? Lembra quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios? E ele é informado pelos da casa de Cloe que havia um rapaz na igreja de Corinto que estava se deitando com a esposa do seu pai, provavelmente a sua madrasta. E a igreja, ao invés de lamentar o acontecido e expulsar e disciplinar aquela pessoa, disciplinar primeiro, e se não houvesse arrependimento, expulsar, a igreja está se gloriando nessas coisas. É isso que acontece lá. A igreja de Corinto estava procedendo mal, mas ao invés de estarem cheios de tristeza e expulsar quem fez isso, eles estavam ensoberbecidos. É a palavra que aparece lá. E isso deve nos assustar. Sabe por que deve nos assustar muito? Não somente pelo fato de estar nas Escrituras, mas algo que aconteceu no passado. Não é menos comum no nosso tempo. Não é. Quantos hoje não se gloriam de coisas que deveriam se entristecer, seja do seu passado, seja do seu presente? Muitas pessoas contam sobre o que faziam no passado com uma satisfação pecaminosa. Contam do tanto que bebiam até cair e de repente contam isso com um sorriso, sendo já crentes no Senhor Jesus. Quantas pessoas contam do seu passado, da promiscuidade sexual, com uma certa satisfação? Isso é se orgulhar de coisas que deveriam entristecer o crente. O crente não pode se orgulhar do seu passado dessa maneira. Isso é terrível. Nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Quantos pais hoje, ao invés de repreender seus filhos
quando seus filhos ainda nem fizeram 18 anos, isso dentro da igreja, não me refiro diretamente a essa igreja, mas a igreja como um todo, filhos de crentes que nem fizeram ainda 18 anos e namoraram já 2 ou 3 da igreja, e os pais acham que isso é normal. Quantos pais se alegram em saber que o seu filho é um namorador? Isso deveria envergonhar, isso deveria ser caso de disciplina dentro da própria família, isso deveria ser caso de disciplina dentro da própria igreja, porque isso não envergonha somente o cristão, mas envergonha o evangelho. Se orgulhar de quem você era antes de Cristo ter entrado na sua vida, não é uma característica pertinente daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus. Não é. Tiago está exortando no fato de que os crentes não devem se orgulhar por viverem uma vida errada, porque ao agir dessa forma, eles estão negando a verdade. É assim que ele termina o versículo 14. Nem mintais contra a verdade. Quem se orgulha nessas coisas é alguém que está mentindo, é alguém que está faltando com a verdade. Em Mateus, no capítulo 15, verso 19, Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios. Quando pensamos sobre os 10 mandamentos, do 1 ao 9, você pode talvez viver na sociedade enganando cada um dos 9 mandamentos. E uma característica peculiar da lei dos 10 mandamentos para os demais códigos existentes na época em que os 10 mandamentos foram dados, que os 10 mandamentos foi a primeira vez que se viu uma lei em que se trabalhava em algo diretamente do coração. Que o 10º mandamento é: não cobiçarás. Como que alguém pode saber se você está cobiçando? Porque você pode cobiçar ali, parado, só olhando. E Deus pode saber, Deus sabe. Cobiçar é um sentimento que você pode esconder do próximo, mas que você não consegue jamais esconder de Deus. É por isso que aí, a partir do momento em que o 10º mandamento existe, todos os outros, agora nós não precisamos da comprovação da sociedade para que a quebra seja existente. A própria sabedoria eterna de Deus e o conhecimento de todas as coisas de Deus sabe se você cobiça ou não. Alguém pode jamais olhar para uma outra mulher na presença de outras pessoas, mas ainda assim a sua mente pode cobiçar. Uma mulher pode ser fiel a vida toda, mas talvez no íntimo do seu coração ela cobiça outras pessoas. E é isso que o 10º mandamento fala: não cobiçarás, não deseje aquilo que não te pertence. Veja então que Tiago está falando sobre um coração que possui inveja amargurada e sentimento faccioso. E é curioso porque a palavra inveja que aparece aqui para a gente é de onde vem a nossa palavra zelo. A palavra que está aqui para inveja é zelos no grego, e é de onde vem a palavra zelo. Então a gente percebe que o que vai qualificar a palavra zelo é justamente o adjetivo que vem depois. O que vai dizer se o zelo é bom ou ruim é justamente o que vem depois, e é o adjetivo amargurado. Então, não pode ser um zelo amargurado, é uma inveja. Então, a tradução traz esse conceito para a gente. E nós sabemos que a amargura mostra justamente a disposição do coração. Não dá para dizer que alguém é zeloso pelo pecado. Não soa mal? Fulano é zeloso pelo pecado. Porque zeloso é uma palavra que transmite qualidade. E não algo que pode ser associado com coisa ruim. Não dá para dizer que alguém é zeloso de más obras. Soa mal também. A inveja amargurada, que está diretamente relacionada à ambição, é egoísta. É o que é a tradução literal do texto que está para a gente aqui, sentimento faccioso, é ambição egoísta. Se no versículo 9 do capítulo 3, Tiago se inclui ao dizer, e veja comigo, o versículo 9 do capítulo 3, com ela bendizemos ao Senhor, ou seja, ele está falando da língua, e ele se coloca nessa situação, nós bendizemos, ele está falando todos nós, ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então Tiago está falando assim, eu abençoo e eu também sou passível de amaldiçoar, ele está se colocando nessa condição, na possibilidade dessa condição. Mas agora nos versículos 14 e 16, Tiago se distancia dessa condição que ele está apresentando aqui. E por que nós podemos ver isso? Porque ele usa a segunda pessoa do plural, ele diz, vocês. Veja, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Nós vamos ver que dos versículos 14 a 16, Tiago está falando, Tiago não se coloca juntamente com esses que assim procedem. Tiago se coloca numa condição em que, sim, ele pode usar a língua para amaldiçoar, assim como todas as pessoas, mas aqui agora Tiago está se colocando à parte desse tipo de comportamento. Tiago era um pecador, ele era um apóstolo de Deus, mas pecador assim como todos nós. Foi um homem levantado por Deus para escrever, foi o líder da igreja de Jerusalém no grande concílio. Veja, meus irmãos, que um líder marcado pela ambição cria desordem na comunidade. Quem ancora inveja amargurada no âmago do seu ser, somente existe a possibilidade de dois resultados: ele irá se gloriar na impiedade e negará a verdade. Ninguém com coração amargurado, ninguém com inveja amargurada, ninguém que é dono que tem no seu coração um sentimento faccioso, pode produzir coisas boas. Ele há de produzir certamente coisas ruins. E agora Tiago vai começar a esboçar a fonte dessa falsa sabedoria. Veja comigo no versículo número 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Por quê? Para quem Tiago está falando isso? Tiago está falando para crentes, meus irmãos. Para crentes. E se a sabedoria evidenciada pela mansidão e boas obras da fé é a sabedoria verdadeira, que vem do alto, a falsa sabedoria que produz inveja, divisão e confusão, ela é terrena, animal, e Tiago usa um termo pesado, ela é demoníaca. A falsa sabedoria, a pseudo-sabedoria. Tiago não está afirmando aqui que existe uma sabedoria terrena que combate a sabedoria perfeita de Deus. Tiago está mostrando para a gente a fragilidade daquilo que nós chamamos de sabedoria terrena, da sabedoria que não vem de Deus, porque Tiago está defendendo a ideia aqui, meus irmãos, que a única sabedoria e a sabedoria verdadeira é a que desce do alto. A sabedoria terrena sempre vai combater aquilo que Deus propõe na sua verdade absoluta. Então, em primeiro lugar, essa sabedoria, uma origem dessa sabedoria, ela é terrena. Em Filipenses 3,19, Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O crente que é verdadeiramente sábio, ora continuamente a Deus, em nome de Jesus. E na oração, ele está em comunhão com a fonte de sabedoria. Lembra lá que no capítulo 1, versículo 5, Tiago está falando assim, ele nos dá esse excelente ensino. Há alguém entre vós que precisa de sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. E como que nós pedimos a Deus? Qual o nome da conversa que nós temos com Deus? Não é oração? E se há alguém, então, com falta de sabedoria, logo nós podemos deduzir que essa pessoa ou não está pedindo, ou não está orando. Veja, meu irmão, se você é encontrado em falta de sabedoria, é porque você tem orado pouco. É porque você tem orado pouco. Você tem pedido pouco a Deus por sabedoria. Lembre-se, ao olhar para Tiago, para aquilo que Tiago nos ensina hoje, não deixe mais em que nenhuma das suas orações o pedido por sabedoria esteja fora. Porque Deus está dando a receita para a gente. Quer ser sábio? Me peça. Quer ser sábio? Me peça, e eu vou ter alegria em conceder a sabedoria. Nós lembramos de Salomão, que poderia ter pedido tantas outras coisas, e ele pediu por sabedoria. Peça sabedoria, peça para ser alguém sábio, não da maneira como Tiago está exortando as pessoas da época, que elas queriam ter sabedoria para serem mestres, e essa sabedoria estava sendo norteada pelo conhecimento humano, e não pela sabedoria que desce do céu. Por isso Tiago faz essa distinção. E nós vamos ver que um coração sem fé é um coração que não tem sabedoria. Por quê? Porque é um coração que não ora. Porque Deus é a fonte da sabedoria. Só é possível ter sabedoria verdadeira àqueles que têm comunhão com o Senhor. E Deus está dizendo que para que nós tenhamos sabedoria, nós precisamos pedir a Ele. Nós precisamos pedi-lo por sabedoria.
Em segundo lugar, nesse ponto, Tiago apresenta, depois de falar que essa sabedoria ela é terrena, ele também apresenta que essa sabedoria ela é animal. Não no sentido de comparação aos animais, mas não a ideia de natural, do homem natural. Lembra lá o que Paulo escreve a 1 Coríntios? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural jamais terá a sabedoria de Deus, porque ele não possui a fé no coração, ele não possui o Espírito dentro dele. E em último lugar, nessa fonte que Tiago apresenta da sabedoria mundana, sabedoria terrena, Tiago fala que essa sabedoria ela é demoníaca. Tiago usa uma retórica bem forte, da mesma maneira que ele argumenta lá no capítulo 2, do versículo 19, quando ele fala assim, que até os demônios creem e tremem, eles sabem que Deus existe, até os demônios sabem que Deus existe. E a gente deve lembrar lá do Gadareno, quando se deparou com Jesus ali, ao chegar na praia da região de Gadara, e então ele para e se ajoelha, e diz: o que queres comigo, ó Filho do Altíssimo? Os demônios creem e tremem por Jesus, porque eles sabem que Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. A falsa sabedoria não vem de Deus, ela deriva da terra, e em vez de abundar do Espírito de Deus, ela não é espiritual. Em vez dessa sabedoria, ao invés dessa sabedoria vir do Espírito de Deus, ela deriva dos espíritos malignos. É isso que Tiago está falando aqui. É essa força retórica que ele utiliza ao dizer que a falsa sabedoria ela é terrena, animal e demoníaca. Por quê, meus irmãos? Porque as coisas que esse mundo pensa estão sempre em oposição à verdade de Deus. Aquilo que o mundo tenta desenvolver sempre quer combater aquilo que Deus propõe como a sua verdade. Portanto, a sabedoria deste mundo ela é terrena, animal e demoníaca, e ela sempre estará em oposição ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 a 20, nós iremos ler. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 20. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Agora vá para o capítulo 3, versículo 19, por favor. Capítulo 3 de 1 Coríntios 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Tiago está acusando que as pessoas não estavam agindo conforme o Senhor prescreveu em sua santa sabedoria e conforme a sua palavra, mas estavam agindo na igreja conforme a sabedoria deste mundo, e a sabedoria deste mundo opõe-se à sabedoria de Deus. Opõe-se à sabedoria de Deus. Veja, meus irmãos, nós não estamos falando aqui que tudo o que esse mundo cria é maligno. Não é isso. Deus pode usar alguém ímpio, alguém que nem mesmo acredita na existência de Deus, para fazer algo que vai beneficiar toda a sociedade. Então perceba que nós não estamos colocando aqui sabedoria como conhecimento que o homem produz nesse mundo, que é fruto propriamente da imagem de Deus no homem. Por que o homem tem capacidade de criar coisas? Porque Deus criou o mundo através do nada. E agora a habilidade que o homem tem de criar coisas, de desenvolver coisas, isso é a imagem de Deus presente no homem. Tiago não está falando desse poder de criativo do homem. Tiago está falando justamente daquelas coisas que existem nesse mundo, que são oposição à verdade de Deus. Quando Deus diz quando a palavra de Deus nos ensina que Deus criou homem e mulher, e aí vem uma teoria científica dizendo que existem pessoas que nascem num corpo diferente. É disso que Tiago está falando, de ideias que são contrárias à verdade de Deus, porque nada pode se opor à verdade de Deus no sentido de suplantar a verdade de Deus. A verdade de Deus jamais pode ser diminuída, ela é suprema.
Tiago, então, está acusando essas pessoas que não estavam agindo conforme o Senhor estabelece na sua palavra, de que elas estavam agindo conforme a sabedoria deste mundo, que deve ser rejeitada pelo povo de Deus, pelos filhos de Deus. Isso é loucura perante Deus. Usar a sabedoria deste mundo e negligenciar a sabedoria que vem do alto é loucura. Deus chama assim as pessoas de loucas, nós vemos no texto. Meus irmãos, toda a verdade desse mundo é a verdade de Deus. E volto a afirmar, quando falamos da sabedoria terrena, não estamos militando contra as coisas existentes nesse mundo. O que somos chamados a rejeitar, por se tratar de uma falsa sabedoria, são os conhecimentos desse mundo que são rejeitados pela sabedoria de Deus. A saber, o egoísmo. Se no texto Tiago usa essa expressão de inveja amargurada, nós podemos nos voltar para o egoísmo. O mundo prega que você precisa viver para si mesmo, você precisa ser feliz, acima de todas as coisas. Seu casamento não está bom? Pensa em você, larga esse homem, larga essa mulher, vai viver a sua vida, começa de novo, vai ser feliz. Isso é egoísmo, e a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos viver assim. Quem vive para si mesmo é aquele que ainda não foi alcançado pelo amor de Deus, porque aqueles que foram alcançados pela graça misericordiosa do Senhor, agora é conduzido pelo Espírito Santo a viver para o próximo, e não somente para si. Não é assim. O mundo prega que você precisa ser ambicioso, e veja, desejo de melhorar é uma coisa boa. Desejo de melhorar, desejo de crescer intelectualmente, aprender cada vez mais, melhorar financeiramente, isso é uma coisa boa. Mas, via de regra, a ambição deste mundo nos leva a um sentimento de inveja. É muito fácil ter, eu nem sei se é possível fazer essa distinção, mas é muito fácil a gente ter uma ambição boa e de repente essa ambição passar a ser pecaminosa. É assim, é uma linha tênue, é uma linhazinha de lã, bem fininha. Um olhar cobiçoso leva a outros pecados. Um olhar cobiçoso leva à divisão. Crianças, olhem aqui agora para o pregador. Sabe quando você vai na casa de um amigo e de repente você tem que dividir o quarto, na sua casa você divide o quarto com seu irmão. E aí você chega lá no amigo, o quarto legal, com papel de parede bonito, uma cama com aquele colchão do ortobon confortável, só para ele. Ar-condicionado no quarto, controle coladinho do lado da cabeceira, uma televisão de 65 polegadas com PS5 no móvel. E aí você fala assim, uau, como que eu queria. Aí você chega em casa, o Play 2 está lá no móvelzinho lá, seu irmão roncando à noite, te atrapalhando a dormir. E aí, sabe o que pode acontecer? O seu coração pode começar a invejar essas coisas. Pais, fiquem atentos ao coração dos seus filhos, porque de repente eles podem começar a estudar num colégio muito caro, só que você com muito esforço está pagando esse colégio. E aí ele começa a conviver com pessoas de uma realidade financeira diferente da sua. E de repente ele começa a ficar incomodado, porque os amigos vão, todo mês eles vão para um parque caro, e você nunca pode ir. Você está enchendo o cofrinho ali tem um tempão e nunca dá o dinheiro para conseguir ir. Cuidado, pais, cuidem do coração dos seus filhos. Quando eles desejaram alguma coisa depois de terem vindo da casa de um amigo, lembre-se, isso pode ser inveja. E o nome disso é pecado. É pecado. Orem, crianças, se vocês se sentirem assim, orem por sabedoria. Lembrem de Tiago e fala assim, eu ouvi uma pregação que leu um texto de Tiago e falou que se eu precisar de sabedoria, Deus me garante que se eu pedir a Ele, Ele vai me dar. Então ore por sabedoria, peça sabedoria a Deus. Jovens e adultos, por vezes a rede social é uma janela para o maligno. Você olha fotos de pessoas em lugares que talvez você nunca vai poder ir, pessoas usufruindo de coisas que você nunca vai poder ter, pessoas com companhias que talvez estão fora do seu nicho social, e de repente o seu coração pode começar a desejar essas coisas. E aí nós temos o nosso coração novamente nos conduzindo para o descontentamento, justamente sobre aquilo que temos. Veja, é tão pernicioso o descontentamento que ele faz com que você fique descontente, é uma redundância, mas é necessária, você fique descontente com tudo aquilo que Deus te deu, porque você queria ter outras coisas que Deus não te deu. E descontentamento é pecado.
Pensamos em inveja e ciúmes como sinônimos, mas na verdade são emoções distintas. Veja, se você tem um marido ou uma esposa que zela por você, no zelo na palavra do bom sentido, e se preocupa quando alguém olha diferente para você, ou se preocupa quando tem alguém numa conversa meio arredia e a pessoa vai lá, você pode categorizar isso como ciúme. E eu sei que o ciúme, quando fica excessivo, ele é prejudicial, mas nós precisamos ter zelo daquela pessoa que Deus nos deu. A inveja, quando você percebe o que a outra pessoa tem e você se sente frustrado por não ter. Aristóteles definiu a inveja como a dor causada pela boa sorte de outro. Eu vou tentar cristianizar essa fala de Aristóteles. Fala assim: se Aristóteles disse que a inveja é a dor causada pela boa sorte de outro, eu vou dizer que inveja é um pecado do descontentamento. É você não estar contente com aquilo que Deus te deu e começa a invejar, olhar coisas que Deus deu para o outro. Você pode ser tentado e ter inveja até mesmo depois de sair de um culto como esse, e olhar para o seu carro e olhar para o carro do irmão, que é irmão em Cristo em você, e ter inveja, porque o carro do seu irmão é melhor que o seu. Você pode ter inveja, crianças, até mesmo ali no futebol, depois do culto, quando você vê um colega jogando melhor que você, e ao invés de valorizar a habilidade que Deus concedeu a ele, você fala assim: puxa, eu queria ter essa mesma habilidade. E aí você pode invejar. Cuidado com o seu coração. Sabe, meu irmão, que você como cristão não vive isolado, mas na companhia de outros, na comunidade que Deus te colocou. E essa comunidade, em primeiro lugar, é a igreja visível de Cristo, estabelecida aqui neste lugar, conforme a sua vocação. A igreja está no mundo para brilhar o evangelho. Inveja ambiciosa não é um sentimento que deve existir na vida do cristão. Facção, divisão, não é um sentimento que deve existir na vida do cristão, e muito menos na igreja. Para atuar de modo correto em seus respectivos lugares, o cristão e a igreja precisam de sabedoria e entendimento. Para uma igreja dar certo, ela precisa ser abençoada por Deus. Para você crescer em fé e em graça, você precisa de sabedoria. E Tiago nos ensina: peça a Deus, ore a Deus. Se do versículo 14 ao 16, Tiago nos apresenta o que devemos rejeitar. Agora, dos versículos 17 ao 18, nós somos conduzidos à verdadeira sabedoria. E como você pode dar evidências que possui a verdadeira sabedoria? Em segundo lugar, buscando a sabedoria lá do alto. Se dos versículos 14 a 16, Tiago nos apresenta aquilo que nós devemos rejeitar, que é a sabedoria terrena, a segunda parte, Tiago agora apresenta aquilo que de fato nós precisamos buscar para sermos sábios diante de Deus e diante da sociedade. Veja que dos versículos 17 a 18, Tiago apresenta as qualidades dessa sabedoria. Aqui temos as qualidades da verdadeira e piedosa sabedoria. Enquanto Paulo enfatiza as virtudes produzidas pelo Espírito em Gálatas 5, ali no verso 22, Tiago apresenta uma lista de 7 atributos produzidos pela sabedoria do alto. Literalmente, esse versículo quer dizer a sabedoria que desce do alto. Eu sei que nós usamos esse termo, nada cai do céu. Mas Tiago está mostrando que tem uma coisa que vem diretamente do céu, que é a sabedoria. É a sabedoria que vem do alto, concedida por Deus. É a gente poder desfrutar desse rio da sabedoria que emana do próprio Senhor. Lembre-se que no capítulo 1, Tiago diz que nós podemos acessar esse fluxo de sabedoria ao pedirmos a Deus pela própria sabedoria. Agora, no texto que nós vamos ver, nós vemos que Tiago então começa a descrever as características dessa sabedoria. A verdadeira sabedoria desce do céu como um dom de Deus para o crente que a pede. Essa sabedoria torna-se evidente quando a pessoa toma decisões dependentes da vontade de Deus. Como eu posso entender que eu estou sendo sábio? Quando as suas decisões estão concernentes, estão de acordo com a palavra de Deus. Isso é ser sábio. O texto que nós lemos do Salmo 111 fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É impossível alguém ser sábio e viver contrário à palavra de Deus. É impossível alguém se dizer sábio e de repente viver de um modo contrário e obstinado contra a palavra de Deus. E isso não é sabedoria. Isso é sabedoria terrena, animal e demoníaca. Porque a verdade de Deus,
ela suplanta qualquer coisa neste mundo. Ela está acima de todas as coisas. Ela é verdade absoluta e nós precisamos crer e viver pela Escritura. E em primeiro lugar, se a gente for olhar aqui agora dessas características, Tiago vai dizer que a sabedoria ela é pura. Veja comigo, versículo 17: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Nesse texto, a pureza é a primeira das 7 palavras que Tiago usa. E eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo, lá em 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Um pouquinho para frente aí de Tiago. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, como haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. A pureza representa aqui a sabedoria de forma imaculada, inviolável e inocente. Mas por que pureza é a primeira dessas 7 características que Tiago apresenta para a gente? A sabedoria que tem sua origem em Deus, ela é pura porque Deus é puro. Assim João nos apresenta, assim as Escrituras nos apresentam. Nós devemos ser santos assim como nosso Deus é santo. Pureza é um atributo de Deus, Ele é extremamente puro. E nós, como filhos de Deus, como filhos adotados de Deus, precisamos viver imitando o nosso Pai. E Deus é tão misericordioso que Ele deu o Filho dele para que nós possamos olhar para o Filho e nos espelharmos dele. Veja, meus irmãos, se você quer ser puro, olhe para o seu irmão mais velho. Não da sua linhagem de sangue, olhem para Cristo, porque Ele é o nosso irmão mais velho. O Pai concedeu o seu Filho para que agora, mediante aquilo que o Filho ensinou nas Escrituras, nós possamos olhar para Ele e tê-lo como nosso maior exemplo em todas as coisas. Em todas as coisas. Cristo é perfeito. E uma segunda categoria que Tiago apresenta aqui, além de pura, ele vai dizer que essa sabedoria que vem do alto, a sabedoria celestial, ela é pacífica. Então, em segundo lugar, nós veremos que a verdadeira sabedoria é pacífica. A pessoa pacífica não é simplesmente aquela pessoa tranquila. Sabe, aquela pessoa tranquila que acontece qualquer coisa, ela não esboça a reação. Isso não é passividade. Esse modo pacífico de viver é uma maneira diferente de viver. É alguém que não busca contenda, é alguém que foge de problema. Alguém pacífico é aquela pessoa que você pensa quando está em uma confusão e você fala assim: rapaz, a gente precisa ligar para fulano, porque ele é alguém pacífico. Você deve ser alguém pacífico, como filho de Deus, como servo de Deus. Jesus disse em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. Em terceiro lugar, Tiago também vai apresentar mais uma característica que ele vai chamar de indulgente. Indulgente aqui é a ideia de gentil, de gentileza. A verdadeira sabedoria, ela é gentil. A pessoa indulgente é uma pessoa justa, razoável, amável em todas as suas deliberações. Calmamente, ela junta todos os fatos antes de dar opinião. Você conhece alguém que dá uma opinião assim, rápido? E aí, de repente, isso às vezes acontece com os homens. A esposa vai lá e arruma um canto que é só nosso. E aí, de repente, você não olha onde você deixou a carteira. Aí você olha a carteira e fala: não está aqui. E ao invés de esperar um pouco e olhar para o ambiente, talvez a carteira vai estar logo ali do lado. E geralmente está. A gente fala assim: ô esposa, você arrumou aqui, mudou tudo aquilo que eu fiz. Aí na hora que você termina a frase, você olha e vê a carteira assim. E aí dá uma vergonha. Nós precisamos ser mais gentis, ser mais cordatos. E veja, meus irmãos, não significa que o fato de você agora ser um filho de Deus, que você tem todas essas características plenamente em você. Não tem. Porque se tivesse, nem precisava eu estar falando aqui e você já poderia ter sido arrebatado. Nós não temos todas essas características. E é por isso que Tiago fala isso para as pessoas da época e também nos exorta hoje por meio da pregação da palavra. Porque nós precisamos ser lembrados de que nós, mesmo sendo filhos de Deus, ainda agimos contrários à palavra de Deus.
E nós precisamos ser lembrados de quem nós somos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso de número 3, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que dificuldade que nós temos de agir assim, de considerar o próximo superior a nós, de considerar alguém superior ao que você é, porque você mede as pessoas pela sabedoria deste mundo. Todos nós fazemos isso, nós medimos as pessoas pela sabedoria deste mundo. Mas eu conheço tanta gente que não tem nem um ensino fundamental e já me deu os conselhos tão sábios. Você também deve conhecer alguém assim. Lembre-se, sabedoria é distinta de inteligência. É muito possível nós conhecermos alguém muito inteligente, mas que não tem sabedoria, não tem a verdadeira sabedoria. E isso nós precisamos fazer distinção. Paulo também, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Como você é conhecido na sua rua? Como você é conhecido nas festas de família do final do ano? Será que quando as pessoas veem alguma confusão, ela fala assim: ih, fulano está aí hoje, hein? Lá vem. Veja que Tiago está mostrando para a gente aqui uma característica que nós não podemos ter. Nós deveremos ser gentis, nós devemos ser pessoas indulgentes. E em quarto lugar, Tiago apresenta mais uma característica. Ele fala que nessas características é alguém tratável, ou seja, é a ideia de submissão. É uma pessoa sábia, é uma pessoa que está aberta a sugestões. Ninguém sabe tudo. Todos nós, por melhor que nós sejamos em alguma área, tem alguém acima da gente. Alguém que sabe fazer de um modo melhor, mais fácil e mais rápido. E nós temos que ser pessoas abertas a isso. Você não pode chegar, por exemplo, um dia e tiver talvez um adolescente querendo falar com você de algum texto da Bíblia, você fala assim: o que esse adolescente tem para me ensinar da Bíblia? Veja, nós precisamos ser pessoas tratáveis. E aqueles que fazem parte, tiveram já a honra de fazer parte de um conselho de uma igreja, sabe que quantas vezes nós às vezes nos deparamos com pessoas em pecado e chegam para ser tratada e nós descobrimos que essas pessoas são intratáveis. E aí não há o que fazer, porque se não há submissão à palavra, se a pessoa não consegue reconhecer que ela está errada, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Dentro de um relacionamento, por vezes, nós vamos ter que ser submissos. Submissos no sentido não contrariando a maneira como Deus colocou o homem como cabeça do lar, mas submissos que talvez, homens, a sua mulher tenha uma ideia melhor que a sua. E você precisa reconhecer isso e dar crédito. Não, amor, realmente acho que a maneira de investir o que sobrou esse mês do dinheiro é melhor do jeito que você está falando. Porque terrível coisa é você gastar o dinheiro onde você achou que era melhor e não quis ceder, mesmo reconhecendo, e depois você vai ter que demonstrar aqui, olha aqui, deu errado aqui minha estratégia. Então, seja alguém tratável, seja alguém submisso. E mais uma característica que Tiago nos apresenta, ele diz que alguém detentor da verdadeira sabedoria tem que ser cheio de misericórdia e bons frutos. Esses atributos implicam a pessoa sábia envolver-se com aqueles que estão ao seu redor. Não tem como ser cheio de misericórdia e ser uma pessoa que dá bons frutos sem conviver com as outras pessoas. Não dá para se isolar e falar que é alguém misericordioso. Você é misericordioso para quem? Então veja que nós precisamos nos envolver na igreja, nós precisamos nos envolver com a sociedade. Porque aqueles que foram iluminados pela luz do Evangelho devem brilhar essa luz aonde passarem, com atitudes misericordiosas, com atitudes de bons frutos. Nós mostramos misericórdias para as pessoas necessitadas e que não merecem, da mesma maneira que você também não merece misericórdia, mas alcançou misericórdia por conta da graça de Deus. Um homem sábio está pleno de misericórdia. Porque alguém que já recebeu misericórdia de Deus é alguém que busca ser cheio de sabedoria. Um homem sábio também é alguém que está repleto de bons frutos.
bons frutos que evidenciam a obra de Deus no seu próprio coração. E a última categoria que Tiago nos traz é uma característica que está relacionada ao julgamento discernidor de uma pessoa sábia. Tiago diz que a sabedoria ela é imparcial e sincera. Nós temos que julgar, principalmente dentro da nossa casa. Nós não podemos ser parciais. Nós temos que ser imparciais. Eu sei que nesse tempo de política é muito difícil falar de imparcialidade. Nossa sociedade ficou muito politizada e bem polarizada, e aí a questão da imparcialidade parece que está ficando cada vez mais difícil na nossa sociedade. Mas nós temos que ser tardios no julgamento. Uma pessoa que envolvida com coisas ruins, nem sempre tudo que ela faz é ruim. Nem sempre. Da mesma maneira que uma pessoa envolvida com coisas boas, nem sempre tudo que ela faz são coisas boas. E nós precisamos ter essa imparcialidade. Agora, como pai, já há quase 5 anos, a gente aqueles que são pais aí há mais tempo, vão aprendendo que isso é uma verdade dentro do lar. Por vezes nós temos que ser cuidadosos em discernir o que aconteceu antes de demonstrar algum juízo, antes de falar alguma coisa, antes de exortar, porque quando nós somos assim, falamos rapidamente, já queremos ter a resposta na ponta da língua, antes de analisar a situação, por vezes nós somos envergonhados pela nossa própria fala. Quando dizemos alguma coisa, de repente o filho fala assim, não pai, mas não foi assim. E aí você fala, não foi, né? Realmente não foi. Então não precisava ter dito o que eu acabei de dizer. Então nós aprendemos nisso. Agora no último versículo do capítulo, Tiago se volta para o fim que ele almejava para aquela comunidade. Ele fala isso tudo não só no sentido de exortar as pessoas, não só no sentido de dar aquela exortação forte e tenaz, mas no sentido que ele queria que as pessoas olhassem para a verdadeira sabedoria. Olha, vocês estão buscando a sabedoria terrena, mas o meu desejo para vocês é que vocês se voltem para a sabedoria celestial. E ele fala assim, ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Qual é a tarefa dos que promovem a paz? Soltar pomba branca e ser filmado? É ser pacifista buscando a paz a todo custo e acima da verdade? Obviamente não. A história de Lutero está aí para nos mostrar que não é assim que age. Alguém que promove a paz é alguém comprometido com a verdade. O Senhor Jesus combateu a mentira. O Senhor Jesus confrontou pecadores, sem jamais perder o amor, sem jamais proferir uma palavra torpe, porque Ele era um homem perfeito. E é por isso que nós podemos nos espelhar no Senhor Jesus. Não conseguimos domar a nossa língua por vontade própria. Tiago nos apresenta isso. Nós precisamos da ação do Santo Espírito de Deus na nossa vida para que nós consigamos domar a língua. E se nós quisermos domar a nossa língua, precisamos pedir por sabedoria. A sabedoria terrena não pode nos ajudar, porque ela promete mudar comportamento sem mudar o coração. E isso não é sabedoria. É o que por muitas vezes nós vemos nas psicologias por aí afora, tentando mudar comportamento sem mudar o coração. E nós sabemos que a centralidade do homem está no coração. É por isso que a palavra diz que quando o Senhor nos dá uma nova vida, Ele tira o nosso coração de pedra, imerso no pecado, e nos dá um coração novo, e nos dá uma nova vida. Apenas a sabedoria verdadeira pode nos transformar. Apenas a sabedoria que vem do alto pode de fato nos fazer sermos seres sábios. Não somente inteligentes, que inteligência é importante, mas ser sábio. É muito bom ser sábio. E essa sabedoria não pode ser encontrada na terra, ela só pode ser encontrada no céu e do céu. Essa sabedoria vem de Cristo, por meio do seu Espírito e da sua palavra. Tiago nos promete que Deus há de nos dar sabedoria, mas Deus não está como numa espécie de mesa de som, onde tem todas as qualidades da sua vida, e quando você pede sabedoria, Ele regula a sabedoria lá para o máximo. Não é assim que Deus faz, não é assim que Deus age.
quando nós pedimos sabedoria, temos que estar preparados, porque situações difíceis virão, para que essa sabedoria seja exercida, para que você também veja o mover de Deus no seu coração, para você depois, numa situação, olhar e falar assim: ué, gente, eu estou melhorando, eu estou ficando mais sábio. Há um mês atrás, jamais que eu iria responder assim, porque nós precisamos buscar sabedoria. As Escrituras nos ensinam que a sabedoria é uma pessoa. O livro de Provérbios nos traz que a personificação da sabedoria, apesar de sabedoria ser uma palavra feminina, mas a sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. Portanto, como podemos encher nossa mente e nossa boca com sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. Ser sábio significa ser cada vez mais parecido com Cristo. O que Tiago está dizendo no capítulo 1, versículo 5, dizendo que se você precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele irá te conceder a sabedoria que vem do alto. Ele não está falando que você vai ganhar uma nova característica diferente da que existe em Cristo. Ele está justamente falando que essa sabedoria é o fato de você, com o passar do tempo, ficar cada vez mais parecido com Cristo. Ser sábio significa ser cada vez mais parecido com Cristo. E eu te pergunto, o quão sábio você é? O quão parecido com Cristo você é? Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos sábios, não para vociferar conhecimento. Ser sábio significa ser parecido com Cristo. E essa é a nossa missão nessa terra. A cada dia, ser mais parecido com o nosso Redentor. Aí sim, seremos sábios. Que Deus nos abençoe. Amém.